Boa noite, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe o teu espírito, que o Espírito Santo de Deus esclareça a cada um a palavra, que o Espírito Santo testifique em vosso espírito a sua palavra. Muitos já se perguntaram, já falaram, por que Lúcifer não teve perdão? Por que Lúcifer foi expulso do céu, expulso do paraíso? E pessoas como nós, assim, temos a chance, a oportunidade de um dia estar com o Senhor no céu. E por que a criatura, o anjo, foi expulso e não tem mais oportunidade? Muitas pessoas fizeram já essa pergunta. Eu creio que a grande maioria já se perguntou por quê? Por que Lúcifer ele não tem a oportunidade de estar mais no céu? Isso é muito interessante, né? E cada dia que a gente se aprofunda nas Sagradas Escrituras, o próprio Espírito de Deus ele vai esclarecendo conforme o desejo que a gente tem no nosso coração de aprender a conhecer. E sabemos que Lúcifer é um querubim, um anjo, que é sábio, belo, brilha, que tinha um brilho, é um dos anjos, dos querubins mais privilegiado, tinha autoridade sobre tudo. Era um anjo muito bonito. Se for meditar nas Sagradas Escrituras, vão conseguir chegar a essa conclusão, a essa certeza, que era um anjo destacado, era um anjo belo, como a própria palavra de Deus diz. Mas muitos se perguntam, por que Lúcifer não tem a oportunidade, não teve a oportunidade? Por que Deus, se Deus é amor, por que Deus não perdoou a Lúcifer? E nós que somos pecadores, nós que fazemos tudo que são errado, nós temos a chance de um dia ser salvo e morar com ele. Mas antes de eu chegar à resposta, falar aqui nesse vídeo, eu queria dizer para vocês sobre o ser humano e o próprio anjo. A Bíblia diz, lá no Salmos 8, vai falar sobre o homem. A Bíblia diz assim: e tu fizeste o homem um pouco menor do que os anjos. Então a Bíblia fala que Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos. Mas olha para você, agora faz uma reflexão. Você acha que você é um pouco menor do que os anjos? Talvez você deve ter respondido no teu espírito que está muito longe de ser comparado a um anjo. Está muito longe de chegar ao nível de um anjo. Mas porém, quando essa palavra foi dita, ela é profética. Ela diz tanto do homem, tanto também do homem que se fez em Cristo, que Jesus se fez homem. Mas quando a Bíblia diz que Deus criou o homem, fizeste o homem um pouco menor do que os anjos, ele não está falando do homem da natureza pecaminosa, do homem caído, mas ele está se referindo ao homem que foi criado no jardim do Éden, ou seja, o homem sem pecado, o homem sem malícia, sem mancha, que foi o primeiro homem, Adão. Nós éramos para ser criado, fomos criados para ser como Adão, no jardim, sem dores, sem doenças, sem malícias. Mas por conta, como diz Isaías, do pecado, que faz separação de Deus, aí vem tudo isso. Vem tudo que é de ruim, veio por conta do pecado, por conta das transgressões, da iniquidade do homem. Então, o que acontece? A Bíblia diz, lá em Hebreus, no capítulo 2, assim: tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Tu o coroaste com a glória e honra, ou seja, coroado. Aquilo que o primeiro homem não conseguiu, se cumpriu em Cristo. Ou seja, o primeiro homem teve autoridade. O próprio Adão, ele deu nome aos animais. Ele andava perto dos animais.
e ele não era atacado, ou seja, ele tinha o domínio sobre tudo. Nós fomos criados para ter o domínio. Você vê que há pessoas no mundo todo que têm domínio, conseguem domar um leão, pessoas que dominam a cobra, mas não são todos. Assim fomos criados para ter o domínio, o controle sobre tudo. E a Bíblia segue dizendo: tu fizeste um pouco menor, tu coroaste com a glória e honra e puseste sobre as obras das tuas mãos. Tu lhe sujeitaste todas as coisas sobre os seus pés, tudo sujeito sobre os pés do homem que foi perdido, para que nisso ele sujeitasse todas as coisas sobre ele, e nada sobrasse que não fosse sujeito a ele. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe sejam sujeitas. Nada que era para ser sujeito se perdeu. Aí a Bíblia segue dizendo: porém, vemos Jesus, que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa do sofrimento da morte, coroado com glória e honra, para que pela graça de Deus pudesse provar a morte no lugar de cada um. Ou seja, o Senhor Jesus, como eu disse, essa passagem que está lá no Salmos 8, é profética, e ela que não se cumpriu no primeiro homem, da natureza que acabou transgredindo e se afastou de Deus, ela se cumpre no Senhor Jesus. Jesus veio como homem, ele se fez homem e assumiu tudo aquilo que o primeiro homem não conseguiu assumir. Então ele se cumpre no Senhor Jesus. Aquilo que nós fracassamos, Jesus ele assume. Aí então talvez você está perguntando, mas sobre os anjos, por que os anjos, por que Lúcifer ele não tem a chance da salvação? Por que Lúcifer não tem a chance de ser perdoado? Assim foi o homem transgrediu, o homem pecou e foi afastado de Deus. Mas porém veio a misericórdia, a graça do nosso Senhor, que temos agora a chance de se achegar. Porém, o próprio Senhor Jesus, como ele diz que ele ia para o Pai, ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está na vida daquele que crê, naquele que desce as águas, naquele que almeja buscar. Então, se nós vivermos com fé e cremos na palavra, praticar o que a palavra de Deus diz em nossas vidas nos dias de hoje, através do Espírito Santo, que é o próprio Cristo, nós conseguimos alcançar e chegar à natureza que foi perdida no paraíso. Ou seja, a própria oração diz: venha a nós o teu reino. Viver o reino aqui através do Espírito de Deus. Como o próprio apóstolo Paulo diz: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o Espírito Santo, através do Espírito Santo, da glória do Senhor, a gente consegue se achegar ao nível que foi perdido por conta do pecado. Mas aí a gente fica um nível ainda abaixo dos anjos, mas salvos pela graça do Senhor, salvos pela misericórdia do Eterno. E aí ainda está a pergunta: por que Lúcifer ele não tem a oportunidade de ter a salvação e nós temos? Mas nós sabemos que a própria palavra de Deus vai dizer, lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, a Bíblia diz, pelo próprio apóstolo Paulo, que muitos apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas enganadoras, e se afastarão. Ou seja, aquelas pessoas que serviam, que tinham a fé, a base da fé, vivia do evangelho, mas que viraram as costas para o evangelho, se afastaram do evangelho, se desviaram. Para essas pessoas fica impossível de levar a palavra de Deus, de levar a mensagem de Deus. Eu vou ler para vocês lá em Hebreus, no capítulo 6, um exemplo. Em Hebreus, no capítulo 6, diz assim: por isso faremos, se Deus o permitir. Aí no versículo 6 está assim: porque é impossível que os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram
participantes do Espírito de Deus, o Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, seja outra vez renovado para o arrependimento, visto que eles de novo crucificam para si o Filho de Deus. Ou seja, nessa passagem em Hebreus, o escritor diz que aqueles que conheceram o dom de Deus, aqueles que conheceram o dom do Espírito Santo, as coisas celestiais, quando caírem, é impossível que eles sejam renovados para o arrependimento. Ou seja, é impossível que essas pessoas sejam salvas. Talvez você está olhando aí e está se perguntando, meu Deus, então um dia eu busquei a Deus, eu servi ao Senhor Deus e caí, eu não tenho mais chance? Não é isso que a Bíblia quer dizer. Se você um dia serviu a Deus, fez a obra de Deus, buscou, teve sinceridade, caiu na fé, independente do pecado que você cometeu, você caiu. Mas dentro de você ainda há temor, há respeito ainda, mesmo que você não sirva, então há fé. Então se há fé dentro de você, então você ainda tem a chance de se voltar para o Senhor. A Bíblia diz assim, eis que bato a porta, não endureça. Então quando o coração está endurecido para a palavra, não rejeita a palavra, despreza a palavra, é impossível dessa pessoa se arrepender dos seus pecados. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? Que aquelas pessoas que alcançaram o dom de Deus, fizeram a obra, foram iluminados, conheceram a palavra, praticaram aquilo que conheceram da palavra, mas elas viraram as costas para a palavra. Elas cometeram o pecado da apostasia, ou seja, elas desprezaram. Ou seja, se um dia uma pessoa conheceu a palavra de Deus, sabe a palavra de Deus, conhece a palavra, mas ela hoje despreza, ela olha para as Sagradas Escrituras, ela rejeita, ela critica aquilo que está escrito, ela zomba daquilo que está escrito, ela caiu na apostasia. Então essa pessoa não tem chance. Ou seja, Lúcifer, ele conhecia o dom de Deus, Lúcifer, ele tinha a glória sobre ele, ele era iluminado e ele se volta contra Deus, ele se volta contra a palavra. Ou seja, Lúcifer, ele cometeu apostasia, porque Deus, ele fez tudo pela palavra. Deus é a própria palavra. Jesus é a palavra. Ou seja, no tempo de Abraão, no tempo de Isaac, no tempo de Jacó, dos patriarcas, não tinha as escrituras, a lei, não tinha os mandamentos por escrito, porém eles obedeciam à palavra. Eles ouviam a palavra de Deus e seguiam a palavra de Deus. Então eles não serviam a Deus por base de escrituras, mas pelo aquilo que eles ouviam. Então assim foi Lúcifer. Ele estava no céu, perto de Deus, via tudo que estava perto dele, a glória, os anjos, mas ele se voltou contra Deus. Ou seja, é quando a pessoa conhece a palavra de Deus e ela se volta contra a palavra. Ela cometeu apostasia, ela endureceu o coração para a verdade daquilo que ela sabia que era verdade. É diferente de quem está no mundo. Talvez é você que está ouvindo agora, fala, eu estou no mundo, eu já zombei da palavra, eu critiquei, mas no profundo você não conheceu a palavra, não viveu a palavra, e ainda para você ter cometido apostasia, você conhecesse a palavra e desprezasse lá do fundo do seu coração. Mas se dentro de você caiu, mas lá dentro ainda há um temor, uma fé, você ainda há chance para você buscar o Senhor. A chance de você se voltar para o Criador do céu e a terra. Então muitas pessoas, eles usam até essa passagem e criticam. Deus, ele não perdoou Lúcifer, por quê? Porque Lúcifer, ele já tinha endurecido o seu coração. Antes de Lúcifer ser expulso, ele já estava dominado pelo ódio. Ele já estava dominado por todo sentimento negativo. Então começou lá no céu o sentimento ruim em Lúcifer. Então não havia mais chance dele se arrepender. Não era que Deus não deu chance dele se arrepender. Ele já estava determinado. Ele estava tão transformado que ele se lança para tentar buscar o trono de Deus, ser mais do que Deus. Então a única chance, a única coisa a ser feito ali era Deus ter expulsado através do anjo Miguel, do arcanjo,
Miguel, e ele foi expulso. Então, quando ele se separa, você vê o que acontece quando separamos de Deus. Quando ele se separa de Deus, ele se transforma e já vem como o diabo. Está aqui na terra perseguindo. Então, a forma que o diabo hoje tem, como ele não se arrepende, já está determinado o seu fim, ele vai tentar fazer de tudo para levar números de pessoas com ele para o inferno. E o que o diabo hoje, ele mais faz nas pessoas, ele gera dúvida nas pessoas, ele faz as pessoas acreditar que não existe diabo. Ou seja, tudo é diabo, tudo que acontece no mundo é diabo, e as pessoas acabam se afastando dessa ideia e assim não servindo ao Senhor Deus. Ou seja, se existe o diabo, existe Deus. E se existe Deus, existe o diabo. Não tem como uma coisa não ter e a outra coisa não ter. Então ele faz que a humanidade pensa que ele não existe. E assim as pessoas não têm a necessidade de buscar Deus. Aí, como todo mundo fala, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, e acha que por isso vão ser salvos. Mas o Senhor Jesus, ele continua chamando. Se você é uma pessoa que se afastou do caminho de Deus, cometeu pecado, outro pecado que o Senhor Jesus, ele diz que não há chance, é blasfemar contra o Espírito Santo, ou seja, é quando você atribui aquilo que Deus faz ao diabo. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus curava paralítico, curava os cegos, leprosos, e os homens daquela época diziam que ele fazia aquilo por Beelzebul, um demônio. E como? Ele dizia que o próprio diabo irá subjugar contra o diabo. A casa não irá permanecer. Então ele diz, se eu expulso pelo demônio, pelo espírito de Beelzebul, por quem expulsa a voz? Porque os homens daquela época também expulsavam. Então, o Espírito de Deus na pessoa Jesus fazia a obra, libertava pessoas, só que aqueles homens atribuía aquilo ao próprio demônio. Então, assim, eles estavam cometendo a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas se você não cometeu esse pecado, nunca pecou com o Espírito Santo, não cometeu apostasia, se ainda há temor dentro de você, você que está afastado, ainda há chance para você. Então se volta para o Senhor Jesus, para o autor da fé, para o autor da sua vida, porque ainda há chance para você. Assim como Jó diz, ainda há esperança para a árvore que foi cortada, ou seja, a raiz. A raiz simboliza o coração, simboliza ainda a sua vida, a sua fé, o batimento, ainda a vida ainda em você. Então dá chance para você buscar o Senhor. A Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 11, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Talvez você nunca serviu ao Senhor, mas se você clamar a Ele, Ele te responde. Se você se voltar para Ele, Ele se responde. Então se volta para o Senhor Jesus ainda. Se volta, abra o coração para que Ele faça a morada dentro de você e assim você possa ter uma comunhão com Ele, possa ter uma intimidade a mais com Ele. E em todos os vídeos que eu faço, eu gosto de usar um exemplo do mundo. Como eu disse sobre a apostasia. Imagina aquele relacionamento, um casal que está no relacionamento. Quando eles se conhecem, eles se elogiam, o homem manda flor, faz declarações, mas depois de um tempo, quando esfria esse amor, ele zomba, ele faz brincadeiras de mau gosto para sua esposa, para sua namorada. Então aquele amor acaba se esfriando com o tempo e não é mais aquele amor de como foi na primeira vez. Assim é a pessoa que perde o amor, o respeito pela palavra de Deus. E para essa pessoa fica difícil dela conseguir a salvação. O coração fica endurecido. O coração fica distante do Senhor. Mas o Senhor Jesus está te chamando. Ele quer te purificar, lavar o seu coração. Porque a Bíblia diz que o sangue do Cordeiro purifica. O sangue que purifica todos os pecadores.
Então se volta para o Senhor Jesus, que Ele quer salvar a sua alma. Que Deus abençoe a todos que vão assistir esse vídeo. Que o Espírito de Deus fala aquilo que eu não consegui expressar por conta da minha limitação. Em nome do Senhor Jesus.